Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nessa noite. E nós estamos aqui nessa live para meditar na palavra de Deus. Seja bem-vindo, Carlos Eduardo, seja bem-vindo em nome do Senhor. Hoje vai ser um dia que eu vou trazer uma palavra aqui, vou estar trazendo palavras algumas que já ministramos e que o Senhor está trazendo à memória para estar ministrando novamente, essa é uma delas. Marcelo, Renan, seja bem-vindo. Renan, não consegui ouvir todas as mensagens ainda, viu? Mas tá bom, papo, vamos lá. Kátia, Shalom, Gilmara, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Irã, seja bem-vindo, Irã. Luciano Macedo, Felipe, seja bem-vindo. Bruna Trindade, amém, glória a Deus. Cabelinho na régua, top, olha aí, ó. Hoje eu tive que dar um tapa na boina, como se diz, né? Como diz o Rodrigão, deu um tapa na boina, foi um bom tapa. É que a pessoa que dá o tapa aqui na praia é diferente da pessoa que dá o tapa lá, né? Então a gente tem que se adaptar, hein? Ângela Gerard, seja bem-vinda, querida. Fernanda Del Ré, seja bem-vinda. Tivemos uma live muito legal com a Fernanda na segunda e com o Renan ontem. Espero que a palavra hoje seja tão boa como nesses dias. Amém? Vai clicando aí e vai mandando teu aviãozinho aí. Convida mais 5 a 10 pessoas. Hoje a palavra vai ser comigo mesmo. Então convida mais alguém aí para ajudar a reforçar a audiência dessa live. Quando a gente faz com a live com algum convidado, sempre compartilha as audiências, então acaba ajudando um pouco, né? Mas hoje, como é só eu, sozinho aqui com vocês, me ajudem aí a aumentar essa audiência. Gabriel Vincenzi, seja bem-vindo, querido. Bruna Trindade, Luizane Biak, seja bem-vinda, querida, em nome do Senhor. Daiane Gurskas, seja muito bem-vinda, Daiane. Amém. Estamos aqui, então, para ter esse tempo juntos aqui. Juliano Longaray, só gente querida, hein? Que saudade de todos vocês. Se Deus quiser, muito em breve a gente vai poder estar junto de novo, de alguma maneira. Michele Braz, seja bem-vinda, Mi. Amém. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Que lindo esse cabelo, olha aí, cara. Me inspirei em ti, cara, topetão. Olha aí. Pô, a galera da live não perdoa, né? Fala, Rodrigão, meu filho. Tá aí, varão, antes que tu fale do meu cabelo também, já vou te adiantando que eu dei um tapa na boina também. Leandro Biak, Vilma Ferreira, seja bem-vinda. Vamos lá. Não é penteado, isso aqui é cortado novo. Rodrigo Rocha, seja bem-vindo. O Leandro tá dizendo que tá top aí, e o Gabi também tá falando que tá top. A Luizane também disse que tá top, e o Rodrigo gostou, né? E a Kátia gostou também. Pô, tá top então, hein, galera? Bah, que estrutura, hein? Meu Deus do céu, que estrutura, gente, que estrutura. É isso aí, cara. Juliana, seja bem-vinda. Tu é um querido, a Michele diz. Tu também, Michele. Obrigado, viu? Tu também é. Vamos lá, então. Gente, é tão legal a gente poder estar junto todo dia. E aí a gente vai aprendendo a ficar mais leve nesses momentos. A Ju gostou também. A Ju gostou também. A gente vai aprendendo nesses momentos a ter um linguajar mais solto, né? Na internet, que não é uma coisa muito fácil, né? Mas a gente vai se acostumando, né? Isma Vimer, seja bem-vindo. Gorete. E aí a gente vai, nesses momentos, batendo um papinho aqui com a galera, batendo um papinho aqui com os irmãos, né? Nosso momentinho, como eu digo aqui em casa, né? Momentinho legal que a gente pode estar junto aí, compartilhar. E mesmo que sendo validando o pastor a Kátia, obrigado, querida. Eneida, seja bem-vinda. A Michelle está dizendo cenário novo também. Agora eu estou escondido no quarto. Finalmente, eu já tinha solicitado para aumentar a banda da internet, e aí finalmente aumentaram a banda da internet, então eu posso vir pro quarto aqui, ficar um pouquinho mais escondido aqui. O cenário não é aquele cenário, né, de estúdio, né, que alguns têm, mas a gente se vira com o que tem aqui. Martinzão, seja bem-vindo. Andréa Castro,
Léo Moré, seja bem-vindo, querido. Também percebeu, Martins? Puxa vida, cara. Então realmente ficou diferente, hein? Tá todo mundo falando. Carol Denk, seja bem-vindo, querida. Seja bem-vinda. Tia Veraci, seja bem-vinda. Camila, Rafa Goebel, seja bem-vindos. Topzera, diz a Kátia. É isso aí, cara. Dei um tapa na boina, como se diz. Vamos lá, então. Queridos, eu quero falar um pouquinho hoje sobre... É uma palavra, ó, até o Léo, que corte, hein? É um corte engrenado esse, viu? Olha aí. Gente, olha, se essa minha live de pregação não der certo, eu vou fazer uma live sobre cortes de cabelo, hein? Porque eu vi que esse assunto tem mais ibope que a palavra de Deus, eu tô achando aqui, hein? O Gabi diz, claro que perceberam, ficou muito fera. Gente, acho que eu vou ter que desligar os comentários para poder falar hoje. Mas uma coisa é certa, inclusive eu queria fazer uma surpresa para vocês hoje. Eu queria também depilar a barba, ou seja, ficar que nem um pinto pelado aqui, sem barba, né? Que fica estranho pra caramba, a mulher diz, né? Então, quem sabe eu faço uma surpresa dessa para vocês, né? O Rafa tá dizendo aí, quando eu crescer vou fazer um igual. Ah, é saudade, viu? A gente quebra um pouco o protocolo pra... old style. A gente quebra um pouco o protocolo pra poder sobreviver, né? O Rodrigão não deixa, ó. O Rodrigão não deixa eu fazer a barba, Rodrigão. Ah, que coisa, viu? Tu viu que o cara, quando o cara entra na internet, o cara não se governa mais. As pessoas governam ele pra ele, né? A Carol tá dizendo que não. Fica de barba, diz o Rodrigo. Bom humor é tudo. Vamos lá. Milton Claudino, seja bem-vindo. Bom te ver feliz. Vamos lá. A Kátia diz, de barba é melhor. Concordo com a pastora. Fica a barba. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Tem que agradar a varoa. É verdade. É por isso que eu mantenho o voto. Né? O problema é quando as pessoas já estão te perguntando, pastor, essa barba aí é pra bonito ou o senhor fez um voto com Deus, né? Quando as pessoas já estão perguntando isso é porque o negócio ficou feio. Vamos lá. Quero falar hoje sobre vaso de honra ou desonra segundo a palavra de Deus. Vaso de honra ou desonra. A tia Veraci tá reclamando que o William tirou a barba e o cabelo, o filho dela, meu primo. Não vi ainda ele assim, tia Veraci. Deve ter ficado uma coisa linda. Ou ele fez um voto, né? Ou ele fez um voto. Vou ficar feio, assim, por um ano, assim, pra botar medo no inferno. Vamos lá. Vaso de honra ou desonra? Queridos, a honra e a desonra nasceram no céu. E Lúcifer é o pai da desonra. E tudo que ele faz é para desonrar Deus. E eu lamento que hoje na terra o espírito do mundo é esse espírito de Lúcifer, aonde a desonra acontece. Então, o diabo, ele trabalha para tentar o homem, porque se o homem pecar, o criador do homem, o nosso Pai Celeste, é desonrado. Então, a palavra diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 20, e se você... Ó, lindo demais. É para mim ou é pro seu filho, tia? Fala aí, revela. Shalom, Grazi. Abre lá, 2 Timóteo 2, 20. E a palavra diz assim, ó. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Alguns utensílios, então, são para honra, outros, porém, para desonra. O que é um utensílio para honra? O utensílio para honra é um utensílio que agrega valor, que agrega virtude. Agora, quando entra a desonra, ela traz vergonha para casa. A desonra, ela traz vergonha. Mas é inevitável o que Paulo está dizendo. Infelizmente, numa casa ou numa grande casa,
não há só utensílios de honra, mas também existem aqueles que são para desonra. Amém, queridos? Estão entendendo? Então, fazendo um parênteses, quem leu o devocional de hoje no Telegram? Quem leu? Quem leu, coloca o nome do devocional de hoje aí. Gente, eu quero te dizer algo. Eu fiquei com aquele tema do devocional na cabeça e fui procurar na palavra, Senhor, o que a palavra diz sobre este tema, né, em específico. O que a palavra diz? Muito bem, Kátia, parcialidade. Mas eu acho que o nome do devocional é imparcialidade. O que é Bíblia? Mas a Bíblia não fala sobre imparcialidade, a Bíblia fala sobre parcialidade. E é interessante que a Bíblia fala claramente o que nós estamos vivendo hoje na nação brasileira. Nós estamos vendo na nossa nação brasileira movimentos parciais. E deixa eu te dizer, no fim do devocional eu coloquei lá, e isso tem a ver com o tema que eu vou tratar aqui hoje, né? Vamos ver até onde a gente consegue. A parcialidade não é boa, segundo a palavra. E a Bíblia diz que o homem, por um pedaço de pão, ele pode prevaricar. E no final do devocional ainda falei, ainda coloquei o texto bíblico, aliás, que diz que nós não devemos andar por partidarismo. Então deixa eu colocar uma coisa clara e límpida para vocês aqui. Sempre aonde há um interesse por trás, ou econômico, ou de poder, de governo, ou de qualquer outra natureza, onde sempre tem uma intenção de poder, sempre vai haver parcialidade. É quase impossível existir um político imparcial. Assim como é quase impossível existir uma imprensa imparcial. Assim como é quase impossível existir um crítico imparcial, porque cada um vai avaliar conforme estiver orientado a avaliar. Então, por exemplo, se existe alguém que é a favor do governo, todas as ações serão justificadas num viés de aprovação. Se ele é contra o governo, todas as ações serão justificadas ou afirmadas num viés de negação, de retaliação, de perseguição. Então, não existe imparcialidade. E aí, o que a Bíblia está dizendo aqui, ampliando esse entendimento, que numa grande casa vão ter vasos que são para honra e vão ter vasos que são para desonra. Quais são os vasos que são para honra? Aqueles que agregam valor, mas aqueles que expõem a nudez e a vergonha da casa, esses vasos são para desonra. Né? Eu lembro agora dos filhos de Noé, que Noé, mesmo sendo um homem justo, um homem que fez uma grande arca e trouxe salvação para a humanidade, se Noé não tivesse sido um homem bom, se Noé não tivesse sido um homem reto aos olhos do Senhor, nós não estaríamos aqui hoje. Mas por causa da decisão de Noé de ouvir o Senhor, obedecer, construir a arca e continuar tendo uma família, buscando ter uma família segundo o padrão do Senhor, ele criou aquela arca da salvação, que aonde esteve Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos e suas noras, no total de 8 pessoas, e o número 8, ele significa redenção, simboliza redenção. Então aquela arca era uma arca da redenção, uma arca onde tinha muito cheiro ruim, porque os bichos faziam suas necessidades lá dentro, inclusive os humanos, faziam lá dentro. Era uma arca, deveria ser um negócio, assim, um cheiro de zoológico, né? Zoológico fechado, né? Mas era a arca da salvação, né? E nós temos pregado sobre isso, que a igreja ela tem cumprido esse papel na terra como arca de salvação, aonde tem coisas que nós não gostamos, porque lá mesmo dentro existem vasos que são para honra, mas também existem lá vasos que são para desonra. Dentro de governos também nós veremos pessoas que são vasos de honra, mas também terão pessoas que serão vasos para a desonra. Então, em Filipenses
olha aqui, alguns aspectos, tá? Não, vamos ler primeiro Provérbios. Provérbios 11, versículo 2. Olha o que a palavra diz aqui, tá? E ali naquele devocional de hoje, antes de continuar a palavra, eu também dei uma dica como nós acreditamos, porque nós precisamos nos informar com a imprensa. E eu sei que hoje está confuso nós sabermos até que ponto é verdade aquilo que estão sendo falado, se realmente aquela pessoa é tão ruim quanto estão dizendo, ou aquele outro ator do cenário, ele é tão bom quanto estão dizendo. Até onde? Porque nós não conhecemos o bastidor, nós conhecemos aquilo que é nos entregue, e nós sabemos que aquilo que é nos entregue é filtrado. Então, como ter uma opinião imparcial diante de fatos? Primeiro, não confie em narrativas, analise fatos. E se você vai confiar na opinião de alguém que está falando sobre determinado assunto, esse cara ele só é imparcial se ele consegue apurar pontos positivos e negativos dos dois lados da moeda. Então tem um conflito de um lado e de outro. Ele pega o lado esquerdo e diz assim, olha, os fatos são esses, os pontos positivos são esses, negativos são esses. Do outro lado, os fatos são esses, os pontos negativos são esses ou são aqueles. Agora, quando nós vemos uma pessoa que parte para o julgamento, a Bíblia diz assim, não julgueis para não ser julgado. Por isso que o alinhamento com a verdade bíblica é fundamental para nós compreendermos as coisas. Se nós vemos uma imprensa, ou vemos uma mídia, ou vemos um formador de opinião que está sempre estabelecendo um juízo sem considerar os dois lados da moeda e sem considerar aspectos positivos e negativos, essa pessoa está sendo parcial. E a parcialidade não é boa, segundo a palavra de Deus, porque por um bocado seco de pão o homem comete prevaricação. E é uma palavra que hoje, prevaricar, é uma palavra que hoje está na mídia, porque hoje o impasse é saber se o ministro que se demitiu, ele é conivente com o que estava acontecendo ou ele fez uma falsa denúncia. Se a denúncia não é falsa, realmente tem verdade, então ele prevaricou. O que é prevaricar? É transgredir, é se tornar conivente, é quebrar o valor fundamental. Então isso é o que está em jogo hoje. A nossa função, queridos, eu estou fazendo um parênteses enorme aqui, mas eu quero te dizer o seguinte, a nossa função como filho de Deus não é estabelecer julgamento. O único julgamento que a Bíblia nos autoriza é julgar o pecado, julgar o mundo, mas não as pessoas. Nós temos que julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, o fato acontecido é certo ou é errado? Isso nós julgamos, mas a pessoa, nós não estabelecemos juízo sobre a pessoa. E quem vai nos dar condições de ter sabedoria e autoridade para fazer um bom juízo sobre o pecado, sobre aquilo que é certo e errado, é o próprio Espírito Santo, porque ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, para julgar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se nós encontrarmos pessoas julgando pessoas, isso significa que a parcialidade entrou, e a parcialidade não é boa. Me perdoe se eu estou errando algum termo técnico jurídico, porque na verdade eu não sou da área jurídica, mas estou me esforçando aqui para trazer uma reflexão sobre algo que está na palavra de Deus, que eu fui em busca para saber a verdade bíblica, e ali há uma verdade bíblica. Então, fui em busca para ver, para conhecer o princípio, essa verdade, e trazer a vocês da melhor maneira. Amém, queridos? Então, o que diz em Provérbios 11, 12? Diz assim, ó, e vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Queridos, sobrevindo a soberba, também sobrevém a desonra. Então, uma pessoa que é soberba, ela geralmente tem uma tendência a desonrar. E desonrar principalmente aqueles que estenderam a mão. Mas com os humildes está a sabedoria. Por isso, a humildade, ela faz parte do pacote do crente, porque nós temos que saber os nossos limites.
E entender que se nós tivermos um coração de honra, se nós formos verdadeiramente um vaso de honra, nós manteremos portas abertas. Agora, me espanta ver por aí, e aí agora eu estou falando de ações, pessoas que têm conceito conosco, que são inteligentes, mas que em algum determinado momento apresentam uma desonra tão grande que fecham portas. Se você vê pessoas fechando portas ao seu redor, é porque essa pessoa está agindo com desonra. Por isso que Satanás fechou a porta para ele lá no céu. Lúcifer, no caso, né? Fechou a porta para ele lá no céu. Por isso que tem pessoas que estão com a porta fechada em nossas vidas, ou nós fechamos a porta para nós. A responsabilidade foi nossa, nós fechamos por fora e trancamos. Por quê? Porque na verdade tivemos atitudes de desonra. E o Senhor hoje quer restaurar esse princípio na tua vida para que você tenha uma atitude de honra no seu coração. Quer ver outro texto interessante? Filipenses capítulo 4, versículo 15, que diz o seguinte: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Então, a honra financeira aqui que Paulo está falando para os filipenses é também uma forma de honrar que traz crédito no céu. Então, trazendo para o nosso contexto aqui, a honra, ela é uma senha que acessa o coração dos homens e também de Deus. A honra cria uma linha de crédito porque demonstra o caráter da fidelidade. Olha só que interessante. O que Paulo está dizendo aos Filipenses: olha, vocês vão ter crédito no céu por causa da honra de vocês, porque vocês honraram não somente uma vez, mas duas, e nada tem me faltado. Eu não estou procurando donativo, mas estou procurando um coração de honra, um coração disposto a honrar, o fruto que aumente o vosso crédito. Já a desonra, ela fecha a porta dos relacionamentos, fecha os céus e bloqueia as oportunidades. E a grande questão, meus amados, é que tanto a honra como a desonra nasceram no mesmo lugar, nasceram no céu. Lá onde Deus é honrado pelos anjos, é honrado por toda a criação, por todos os seres celestiais, lá também a desonra entrou, lá no céu. E não venhamos achar nós que essa desonra não pode bater na nossa porta também. E nós sermos desonrados aqui na terra por pessoas que nós investimos, que nós amamos e que nós confiamos. E por que isso acontece? Por causa da soberba. A soberba da vida é um dos inimigos que nós temos que lutar. Já ministrei sobre isso. Então, no texto de 2 Timóteo que nós vamos ler, aliás, que nós lemos, né? Paulo está ensinando a tratar os falsos crentes. Numa grande casa sempre vai ter verdadeiros e falsos, vasos de honra e vasos de desonra. Sempre vai ter joio misturado no meio do trigo. Preste atenção. Aonde tem trigo, tem joio. Não adianta nós termos em nossas vidas um horizonte utópico. Claro que todos temos, mas um horizonte utópico sem critérios. Aonde viveremos dias aonde tudo será feliz, tudo vai girar certinho, o sol vai nascer, onde tudo vai sempre dar certo e não teremos... Não, a Bíblia está dizendo, aonde tem joio tem trigo. Aonde numa grande casa tem vaso de honra e tem vaso de desonra. Isso já está previsto. Agora cabe a nós compreender o que a palavra está dizendo e saber lidar com essas questões, saber gerenciar a desonra, porque a desonra sempre vai estar próxima de nós. Então, no livro de 2 Timóteo, ainda capítulo 2, versículo 21, Paulo ensina como se tornar vaso de honra. Né? Então preste atenção aí. Como se tornar vaso de honra.
Quem quiser colocar ponto 1 aí, coloca. Eu não botei hoje. Como se tornar um vaso de honra? Olha só. 2 Timóteo 2:21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Aí ele diz, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Então, ele está dizendo o seguinte, se você realmente quer se tornar um vaso de honra no reino de Deus, primeira coisa, foge das paixões da mocidade, né? Foge das paixões da mocidade. Isso é ponto, premissa introdução, tá? Mas aí ele cita 3 coisas aqui que vem na sequência, tá? Que vem na sequência que nós precisamos dar uma olhada nisso, né? Ele falou assim, ó. Ele falou primeiro lá em cima, tá? De purificação dos erros. Depois ele fala da paixão da mocidade e, por fim, segue a justiça, a fé e o amor, tá? Então vamos lá. Primeiro, purificação dos erros. Santo e útil. Será utensílio para a honra, santificado e útil para o seu possuidor. Deixa eu te perguntar. Um utensílio, tá? Ele é algo que não é a pessoa, mas ele é um objeto, ele é um instrumento. É alguém que te utiliza para fazer algo. Então, se você é utilizado por alguém, ou seja, pelo seu pai, pelo seu chefe, pelo seu marido, para algum, você é designado, utilizado, talvez a palavra não seja melhor, mas é que vem de utensílio, né? Mas se você é designado por alguém, pelos teus pais, pelos teus avós, pelo teu chefe, pelo teu esposo, pelo teu governante, por aqueles que exercem uma figura de autoridade para a tua vida. Se você é designado, o que você precisa fazer é honrar. É andar na cartilha, purificar a si mesmo, se purificar dos erros, ser santo, ou seja, separado, para atender o chamado e procurar ser o mais útil possível, né? O Flávio ministrou uma rede de homens junto com o Martins e o tema foi, quer ser valorizado? Seja valoroso primeiro. Então, como que nós podemos ser valorizados sem primeiro demonstrar valor, comunicar valor em nossas vidas para aqueles que estão confiando responsabilidade sobre nós? Então, cada vez que nós temos a responsabilidade confiada, nós temos ali a oportunidade de demonstrar valor para aqueles que nos confiaram responsabilidade. Talvez você tenha recebido responsabilidade ministerial. Então, purifique-se dos seus erros, separe-se e seja útil para o ministério para o qual você foi designado. E a palavra fala em João 15,16 o seguinte: eu vos designei para que vades e deis fruto, e esse fruto permaneça. Então, há um desígnio sobre nós dado por Deus, mas que esse desígnio, ele também cumpre a sua totalidade quando nós estamos buscando atender aos homens que Deus colocou sobre a nossa vida para nos designar aos projetos do Senhor e aos projetos da terra, porque o nosso projeto macro é a implantação do reino de Deus sobre a terra. A nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade nunca deveria ter sido como acabou se tornando dentro de uma tradição protestante, a gestão de quem vai para o céu e de quem não vai. A nossa vida espiritual não deveria ser para isso. Pelo contrário, a nossa espiritualidade ela deveria se tomar consciência do reino e atrair esse reino sobre a terra através de conquista de novas vidas para o território. Então, essa é a missão que ele nos deu. A missão, o desígnio que ele nos deu, para que nós fôssemos e dessemos esse fruto, gerássemos esse fruto sobre a terra. Então nós temos que fazer isso da melhor forma, né? Purificação dos erros, ser santo e ser útil. Agora, tem gente que
ao invés de buscar ser útil, procura cargos, procura posição. O dia que eu for o chefe, aí eu vou fazer as coisas funcionar. Querido, se você não fizer as coisas funcionar antes de ser chefe, você nunca vai ser o chefe. Cai essa ficha na tua cabeça agora em nome de Jesus. Derruba ela aí, Senhor. Tem gente que pensa dessa forma, de uma maneira tremendamente equivocada. Primeiro você apresenta fruto, primeiro você apresenta utilidade, primeiro você apresenta para que veio e depois sim você receberá mais crédito, mais confiança. Por isso, Paulo disse, eu procuro o fruto que aumente o vosso crédito, ou seja, primeiro o fruto aparece, depois o crédito aumenta e não o contrário. Agora tem gente que morre de fome fazendo jejum, que ora até sangrar o joelho, querendo que Deus faça alguma coisa, mas ela mesma não gera um fruto para que ela receba crédito dos céus. O crédito nos céus, ele acontecerá quando você tomar as decisões certas e caminhar pelos princípios que o papai deixou para nós vivermos nessa terra. Deus quer te dar crédito, mas primeiro mostre o fruto. Meu Deus do céu. Eu me lembro daquela figueira e o pastor João de Souza, quando esteve na live, ministrou a palavra sobre a figueira que secou. Ele chegou lá e encontrou somente folhas, não encontrou frutos. Mas se tinha folhas, deveria ter frutos. Não era tempo de estação de frutos? Não era. Mas se tinha folha, deveria ter frutos. Então a fogueira mentirosa, ela só tinha... E quando eu já falei sobre isso, a folha representa o conhecimento, mas não tem resultado, não tem fruto, não tem uma ação prática, não tem algo que faça a coisa acontecer. Então o que acontece? Se não tem fruto, acaba secando. Você quer se tornar um vaso de honra, você precisa ter fruto na sua vida, fruto de transformação pessoal, fruto do Espírito, precisa ter fruto de resultado das tuas ações práticas, das obras que você coloca na terra, a partir da palavra de Deus. Ele fala em segundo plano ainda, aqui dentro desse texto, do vaso de honra, tá? Não é o segundo ponto da palavra, não. Ainda como se tornar o vaso de honra. Mas ele fala, foge das paixões da mocidade. Já falei um pouquinho. Foge das paixões da mocidade. Por quê? Porque muitos estão distraídos, apaixonados. E aqui eu vou te falar algo. Me perdoe. Os que são contra e também me perdoem os que são a favor ao nosso governo. Eu vou te dizer, você só vai ser imparcial quando você deixar de ser apaixonado. Se você for alguém apaixonado, o apaixonado ele acha que tudo é perfeito. O apaixonado ele não vê defeito nenhum. O apaixonado sofre por amor, por paixão, né, na verdade. Sofre, fica incendiado, não vê defeito. É tudo que eu sempre sonhei. Esse é o apaixonado. O apaixonado não tem realidade. Então, quando uma pessoa quer ser imparcial, ela precisa primeiramente parar de ser apaixonada. Não seja apaixonada, mas confira com a verdade. Queridos, eu estou preparando uma palavra, eu até talvez ministrasse hoje, mas acabou não dando tempo de concluir. Talvez eu ministre amanhã ou outro dia, sobre verdade. E já te digo, tem a palavra amém, porque Jesus usava muitas vezes, isso era uma tradução da sinagoga. Em verdade vos digo que... Lembra que muitas vezes Jesus falava dessa forma, inúmeras vezes. Em verdade vos digo. Essa verdade do grego é amém. Amém, de amém, como nós usamos amém. Ou seja, isso quer dizer que há uma concordância, é dentro de uma concordância, de uma verdade que há uma concordância, que no fim será assim, mas existe também uma outra verdade que a palavra diz, e conhecereis a verdade, olha, um texto muito citado aí por alguns políticos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando Jesus estava falando e conhecereis a verdade vos libertará, ele não estava falando do STF, ele não estava falando do Congresso e nem do governo, ele estava falando de ateleia, que é o seguinte, que significa uma verdade como fundamento do reino, e Jesus é a verdade. Então, se você conhecer a verdade que é Cristo, ele vai te libertar.
Isso está em João 8,32, e no 36 diz: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a verdade que verdadeiramente liberta é Jesus, meu irmão. Não é a política. Desculpa. Agora tem alguns desavisados que pegam textos assim da palavra de Deus. Tem alguns desavisados que pegam textos da palavra de Deus e se utilizam como frase chavão, porque é uma frase que é muito boa. Só que nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo. A verdade que se refere aqui não é a verdade da política, nem da economia, nem de nada desse mundo. É a verdade que está sobre o natural, que é Cristo, que vem e muda a nossa essência. Então, se aquele que é sobrenatural vier sobre nós, ele vem sobre a nossa natureza e ele muda a nossa essência, nos libertando de nós mesmos. Meu Deus, que tremendo isso. Será que você pode dizer um amém aí? Você crê aí, Ira? Glória a Deus, Lu. Amém, Eduardo. Glória a Deus, Kátia. Gente, essa é a verdade que liberta. Então, muitos perecem por falta de conhecimento, por falta de entendimento da palavra de Deus. E hoje a nossa pedra angular, a nossa base de fundamento, a nossa cláusula pétrea, que é aquela que não muda em hipótese alguma, é a palavra de Deus. Passarão os céus e a terras, mas a minha palavra não há de passar. Meu Deus, que poder que tem essa palavra. Então deixa eu te avisar algo, eu vou ministrar sobre isso os pastores na semana que vem aqui da cidade de Porto Alegre. Deus colocou essa palavra para entregar para eles, que eu vou estar ministrando na reunião da CIMEP. Deixa eu te dizer algo sobre isso. Você está preparado para que os céus e a terra passem? Para que as estruturas que nós conhecemos, elas sejam abaladas, como a Bíblia já diz? Ou nós estamos agarrados nessas estruturas humanas? Nós estamos agarrados no jeito de fazer as coisas, nos nossos métodos, nos nossos modelos, ou nós estamos com o nosso coração disponível para aquilo que Ele quer fazer, mesmo que não seja a nossa vontade, Ele possa fazer. E aí nós podemos orar a oração que conhecemos como nome de Pai Nosso. Seja feita aqui na terra a tua vontade, como é feita lá no céu. Seja feita a tua vontade. Seja feito o quê? A tua vontade. Aqui na terra como é feito no céu. Agora o problema é que nós estamos querendo acertar a vontade da terra e muitas vezes não estamos olhando e entendendo qual é a vontade do céu. Meu Deus! Queridos, não adianta nós queremos mudar a vontade da terra, nós temos é que trazer a vontade do céu para a terra. Em nome de Jesus, foge dessas paixões, tem gente sofrendo. Eu estava falando com uma irmã esses dias, irmã, tu tá sofrendo com esse negócio de política, sai desse troço aí, minha irmã. Nós temos que trazer o céu para a terra e não fazer um arranjo melhor, porque não adianta eu já ministrei isso na igreja, que muitos confundem extraordinário com sobrenatural. O extraordinário é mudar a ordem, e mudar a ordem é mudar a ordem extraordinário, porque mudou a ordem, mas mudar a ordem não muda a natureza. Na verdade, aquilo que só muda a ordem pode se tornar um caos ou uma desordem. Mas o que nós queremos é trazer uma nova realidade, a realidade do céu sobre a terra. Queridos, e não se engane, eu vou falar uma coisa aqui que eu nem sei se eu devia falar, mas vou falar. Não se engane. Há uma diferença muito grande, eu não vou falar de ninguém aqui, mas eu quero que você reflita sobre isso. Tem muitos políticos que são representantes da igreja na terra. Mas eu conheço poucos homens que são representantes do reino de Deus na terra. Então, ó, alto lá. Tem gente defendendo interesses aqui e ali. Mas o que nós temos que saber, nós temos que ter consciência e refletir, é quem realmente está defendendo o reino que é do céu e não o reino da terra. Amém? Porque até pastores, até igrejas podem criar reinos na terra. E nós lemos em Daniel, domingo, quem não ouviu aquela palavra, olha, eu te aconselho a ouvir, tá gravado lá o culto online de domingo. E naquele texto de Daniel que eu meditei, a Bíblia diz ali que ele mesmo estabelece e ele mesmo remove reis. Queridos, então assim, ó, acabou. Ele é que faz, ele que estabelece, ele que remove. Então nós temos que compreender isso, porque ou nós vamos estar
focados num reino com pé parte de barro e parte de ferro, ou nós vamos estar focados num reino espiritual que nunca terá fim. A hora que nós colocarmos o foco no reino certo, ele vem sobre a terra, e aquilo que é forte e frágil é dissipado. E aquilo que é eterno entra no lugar. É isso. Nós temos que compreender. Então, nós não precisamos de políticos que representem a igreja. Eu agradeço os políticos que fazem isso. Mas o que nós precisamos é de homens que representem o reino. Pode ser na política, amém. Mas não é cuidar de interesse da igreja, é cuidar de interesse do reino. Isso sim. E há uma diferença muito grande. Há uma diferença, há um vale de diferença, há um abismo de diferença, em nome de Jesus. Ó, a Luizane está dizendo, revelação, aquela palavra, glória a Deus, Lu. A Gilmara diz, viu o culto de domingo 2 vezes, de tamanho e poder que foi a palavra. Amém, querida. Espero que tenha acrescentado na tua vida conhecimento, sabedoria e principalmente revelação e paz no teu coração, para que nós possamos continuar. Porque se nós estivermos com a nossa, a bússola das nossas emoções apoiada no que está acontecendo na terra, nós estamos numa roubada, meus irmãos. Nós não vamos suportar, nós vamos perder a cabeça, nós vamos nos arrebentar. E o que nós precisamos é entender que aqui na terra nós temos uma missão sim que transcende a terra. Então não adianta nós mudar o arranjo, mudar as peças, mudar as figurinhas, porque vocês veem que já foi feito muita coisa, mas nada melhora, só piora. É que nem as necessidades de cavalo, né? Quanto mais se mexe ali, mais cheiro mal cria, né? Quanto mais mosca tem, mais se mexe, mais mosca, mais cheiro ruim tem. Então, olha só, deixa eu te dizer, não é o arranjo que está errado, mas nós temos que trazer o reino de Deus sobre a terra. E isso, nós temos que agora, como cristãos, adotar uma postura de imparcialidade. Se você quer ter paz no teu coração, avalie fatos, abandone narrativas, abandone juízos, avalie fatos e balize com a palavra da verdade, porque ela é que vai te mostrar o que está caminhando por lado do reino que nunca terá fim e aquilo que é pé de barro e pé de ferro. Vamos lá, a Lu está comentando aqui, nem tudo que reluz é ouro, mas sim a palavra, diz ela, e luz para os meus pés. Amém, é verdade. Lâmpada para o meu caminho, diz a palavra, amém? Luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos. Glória a Deus. Gente, pode comentar aqui, eu tô bem relax hoje. Tô super afim de trocar ideia com vocês. Eu sei que esses assuntos são polêmicos, eu sei que esses assuntos eles são difíceis, né? Envolvem muitas paixões, né? Envolve muitas paixões, mas são muito necessários que nós abordemos. Eu vou pro, então, ainda o terceiro ponto do primeiro ponto, né? Eu tô no primeiro ponto ainda, mas vou terminar no primeiro hoje, tá? Segue o que fala ainda, a terceira questão que Paulo coloca para Timóteo, um discípulo amado dele, é o seguinte: segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Olha só, pega esse caminho, meu irmão, pega esse caminho, segue, essa palavra é importante, segue, ou siga você, segue a justiça. Bom, então, Deus não está mandando eu me tornar seguidor de opiniões de A, B, C e D. Ele não está me orientando a me tornar seguidor de tal ideologia partidária. Ele não está me tornando seguidor de tal e tal coisa desse mundo, de tal e tal político de estimação. Não, ele não está dizendo isso. Você precisa seguir o quê? A justiça, a fé, o amor e a paz. Tá tudo aí. Porque o que a Bíblia diz, né? O reino de Deus, a base do seu trono, é justiça. Então, Deus é justo. Ele é tão justo para botar o justo no céu como para botar o injusto no inferno. Por quê? Porque ele está comprometido com a sua palavra. Deus, sobretudo, é justiça.
Mas a justiça dele vem recheada com o amor dele, com a misericórdia dele que se renova a cada manhã. Estamos debaixo da graça do Senhor. Ele tem paz para as nossas vidas e nós também devemos agir então por fé. Por fé, crendo quem? Crede em Deus. Crede em Deus e estarei seguro, segundo Crônica 20, 20. A Fernanda nos leu esse texto na segunda-feira. Crede em Deus e estarei seguros. Então, segue a justiça, é crer em Deus, é seguir o Senhor. Com fé, com amor e ter paz na sua vida. Não é o governo que vai te promover a paz. Pastor, mas a Bíblia diz que quando o justo governa, né, o povo se alegra. É verdade. Mas entenda, não é quando o justo governa que o povo tem paz. A paz vem de Jesus, que excede a todo entendimento. Então, quando o justo governa, o povo se alegra. Sim, eu fico alegre quando eles dão uma dentro lá. Fico feliz. Fico alegre. Mas a minha felicidade não está baseada nisso. A minha paz de espírito não está baseada, o meu termômetro de paz, a minha bússola de paz não está baseada nos acertos do governo. Quando o injusto governa, o povo geme. Ok, o povo geme, o povo sofre. Gemer representa sofrimento. É verdade, o povo sofre. Mas tem muita gente que sofre e mesmo assim tem paz. A paz não virá do governante, a paz vem do Senhor na tua vida. E essa paz, ela transcende. E Jesus fala, eis que vos dou a paz, não a vou-la dou como o mundo a dá. Mas é uma paz que excede a todo entendimento. Então, essa paz que você precisa no seu coração, ela não depende do entendimento que você tem sobre política. Ou sobre a opinião da tal emissora, não, essa paz ela transcende. Ela é espiritual, sobretudo, ela vem no teu espírito e te traz paz no coração. Amém, queridos? Isso não significa que não devamos orar por autoridades, eu não citei nome de ninguém aqui, e também não falei nada que venha desabonar ninguém, pelo contrário, eu estou dando exemplos do nosso cenário atual, de fatos reais, para que você compreenda o que eu estou falando, para que você não deposite o teu coração no que está acontecendo e não coloque a sua esperança nos homens. Maldito o homem confia no homem. Então não coloque a sua esperança nos homens, mas tenha coragem de avaliar fatos e seguir a opinião de Jesus, a opinião do Senhor. Eu não estou pedindo para você nem seguir a minha opinião. O dia que eu vier aqui para falar das minhas convicções, as minhas opiniões, eu tô deixando de fazer o que eu mais deveria fazer na minha vida, que é pregar o evangelho. Então, eu não tenho aqui nenhuma intenção de compartilhar as minhas ideologias e opiniões. Não, eu tenho convicções sim, porque eu faço as minhas avaliações, não julgamentos. E as minhas avaliações são baseadas na verdade. Mas eu não estou aqui para puxar a vela do barco para um lado ou para o outro. Não. Não estou aqui para isso. Eu estou aqui para trazer aquilo que é ensino bíblico. E isso sem filtro nenhum. Isso sem nenhum tipo de mensagem tendenciosa por trás, querendo reforçar fulano ou beltrano ou cicrano. Não. Estou aqui te dizendo o que a Bíblia diz para que você tenha uma formação espiritual, para que você cresça no conhecimento e possa gerar frutos e através dessa capacitação você possa tomar as melhores decisões. Amém, queridos? Porque esse negócio de nós darmos valisa para quem quer que seja um negócio muito perigoso. Muito perigoso, porque as pessoas se apresentam de um jeito na tua frente, mas depois quando chegam no poder elas mudam, nós sabemos disso. As pessoas muitas vezes oram pedindo que o Senhor abençoe e prospere financeiramente, mas depois que vem a prosperidade elas mudam. Nós sabemos disso, porque tem vasos que só vão se denunciar se são de honra ou desonra quando receberem aquilo que estão desejando. O homem tem uma capacidade fantástica de se formatar
até conquistar aquilo que está buscando. O homem tem uma capacidade fantástica de se formatar, de se mostrar o mais fiel de todos, né? De se mostrar o mais sujeito, o mais submisso, o mais leal. Até o dia que ele consegue o que ele quer. Depois parece que sai um tumorzão dentro dele, sai para fora um bichão lá, né? É assim o ser humano. Então, agora, nós não vamos viver desconfiado das pessoas que nós amamos. Eu não quero de maneira nenhuma com essa palavra colocar uma semente de dúvida no teu coração com as pessoas que fazem parte da tua vida. Não, eu estou falando daqueles que são influências sobre a nação, são formadores de opinião, que estão aí ditando coisas o dia inteiro. Agora, eu estava até comentando com o Martim esses dias, eu aprendi, o Moisés teve um sogro, né, Jetro, que deu um conselho para ele muito pertinente, e Jetro não temia Deus de Israel. E meu sogro ainda, ele não decidiu verdadeiramente entregar ainda a sua vida a Jesus, mas eu tenho um sogro que tem uns conselhos muito bons. E uma vez ele me falou uma coisa muito interessante, que eu prefiro, eventualmente, tomar algumas lambadas da vida do que ficar desconfiando de todo mundo o tempo todo. E é assim, né? A gente não age com as pessoas que estão próximas de nós com desconfiança. A gente pode sim confiar o nosso amor, confiar a nossa entrega e confiar no sentido assim de desenvolver relacionamento, né? Não se omitindo daquilo que você precisa fazer na sua vida, mas assim confiar em construir, por exemplo, um casamento com uma mulher ou com um homem, né? Entregar a sua vida ali numa relação. Isso não é mal. O perfeito amor lança fora todo medo. Isso acontece por amor. E o amor que lança o medo é aquele que decide amar primeiro, independente do que vai dar depois, as consequências que isso pode acontecer. Então, na nossa vida prática, a gente age dessa forma. E muitas vezes, no nosso depósito de confiança com algumas pessoas, a gente é frustrado. Isso é fato, né? Mas é melhor a gente se frustrar eventualmente do que recolher a nossa confiança e não dispensar amor, não dispensar derramar vida sobre as pessoas ao nosso redor. Isso é uma realidade, mas saiba que sempre no meio do joio vai ter trigo, ou no meio do trigo vai ter joio. Sempre onde numa grande casa tem vaso para honra e tem para desonra. Queridos, espero que você tenha sido abençoados com essa palavra. Muito obrigado pela tua audiência nessa noite, mais uma vez. Muita gratidão no meu coração. Se você ainda não é inscrito no meu Instagram, inscreve lá agora. Peço ajuda aí pra gente aumentar ali o número de seguidores, @awpaz. E ali tem um link aonde tem meu canal no Telegram. Eu coloco lá devocionais diários, eu coloco reflexões, eu coloco vídeos, coloco muitas coisas que Deus tem falado comigo, eu vou colocando lá. Então, por favor, e tem coisas que eu não coloquei ainda que eu estou com a ideia de colocar lá. Então me ajuda a fazer crescer aquele canal, assim como o canal no YouTube, me ajuda a fazer crescer lá. Eu tenho colocado todos os vídeos, inclusive essa live vai para lá também. E eu tenho certeza que ambos seremos muito abençoados. Eu abençoado por poder compartilhar contigo a palavra de Deus e você abençoado por receber essa palavra através da minha vida, da minha chamada, do meu ministério. Muito obrigado pela confiança que vocês têm colocado diariamente aqui nas palavras que tenho trazido da parte do Senhor para a vida de vocês. E encerro ainda dizendo que lá também tem, nesse link que tem na minha bio, tem 3 botões, Telegram, YouTube, e tem um link de contribuição. Muito obrigado por todos aqueles que têm contribuído com fidelidade para as nossas vidas aqui. A gente vocês têm sustentado esse ministério, a IBN, e eu tenho muita gratidão no coração e quero abençoá-los em nome de Jesus. Estou devendo ainda um áudio abençoando individual por todos aqueles que têm depositado seus princípios lá, mas vou fazer isso assim que eu conseguir. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe muito, um forte abraço e até amanhã. Tchau, tia Veraci, Deus abençoe, Rosângela, Christian, Leandro Biac, Luizane, Nath Paz, queridos, muito obrigado pela audiência diária aí, viu? Vocês são muito amados. Amo vocês, estou morrendo de saudade aqui, eu e a pastora estamos verdadeiramente morrendo de saudade.
Fernanda Del Ré, Deus abençoe em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã. Shalom, shalom. Arli, shalom, amém.